Gustavo Scarpa no Corinthians. Timão respondeu a essa especulação. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, ótimo fim de semana pra todos. Assim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e essa história de que Arboleda pode virar reforço do Galo. A especulação nas redes sociais é de que São Paulo e Atlético debatem uma troca, do Scarpa indo pro Tricolor e do Arboleda sendo cedido para o Clube Atlético Mineiro. Já havia contado para vocês que o São Paulo descarta a contratação de Scarpa. De qualquer forma, fui checar antes de gravar esse vídeo com uma fonte do Atlético sobre um possível interesse do clube em Arboleda, zagueiro equatoriano de 34 anos de idade que não fica no São Paulo. Ele não teve que ter o seu contrato rescindido depois de se ausentar por um mês, porque o Tricolor quer alguma compensação financeira do clube que o contratar. Mas é certo que o Arboleda vai embora durante a pausa para a Copa do Mundo. Abre aspas para essa fonte atleticana com quem conversei. O Galo vai tratar sobre saídas e chegadas após esses 7 jogos antes da parada para a Copa. Foco total nessa reta final. De todo modo, pelo prestígio que você tem adquirido comigo, é a fonte conversando comigo, te respondo essa: nenhum interesse no Arboleda. Então dá para descartar que o equatoriano será reforço atleticano. O Galo até cogita contratar zagueiro, especialmente por conta da saída do Júnior Alonso, mas não será o Arboleda. 34 anos de idade, custo de R$1 milhão por mês. Caberia no seu time do coração? Vale a lembrança do histórico pra lá de polêmico fora dos campos. Eu falei pra vocês, se eu não me engano, na quarta-feira ou na quinta-feira, enfim, eu falei com vocês aí nessa semana que o Luiz Araújo, pela informação que eu tinha, era uma contratação improvável. Por certo, qual que é a atualização de hoje que chegou pra mim ontem, antes de eu fazer a live? É o seguinte: pessoa importante, fonte importante que eu tenho dentro do clube, me garantiu que o Galo sequer vai tentar Luiz Araújo. Tanaka, pode falar aí. Luiz Araújo é sequer, não é nem pauta aqui dentro do clube. Não é nem, esse nome não é nem trabalhado aqui internamente para a gente ir atrás do mercado. Então, neste momento, 9 de maio, a informação que eu tenho é que o Galo sequer irá tentar Luiz Araújo. É o nome que eles nem cogitam na janela do meio do ano, na próxima janela de contratação, beleza? E gente lá do Flamengo também falou comigo que não existe nenhuma consulta, interesse, proposta, sondagem, nada do Galo pelo Luiz Araújo, beleza? Mas a atualização é essa, que o Galo não vai atrás do Luiz Araújo. Show de bola, galera? Essa é a atualização que eu tenho que passar para vocês, que chegou pra gente ontem. Vamos pro próximo assunto, que eu vou falar algumas paradas sobre o Rafael Menin, alguns bastidores também. Interessante, importante vocês saberem, né? O que eu vou trazer para vocês? Primeiro, um dos, não o principal, ou os principais, ou enfim, um dos motivos, ou alguns dos motivos do afastamento, também vou falar sobre isso, do Rafael Menin no Galo. Primeira coisa, essa questão dele com o Hulk, esse embate do Rafael Menin com o Hulk, foi a gota d'água para o afastamento dele, tá? Primeiro, é até complicado, não sei com que jeito que eu vou falar isso aqui, mas a presença do Menin no dia a dia poderia ser melhor, poderia ser melhor vista, mais benquista do que é, se é que vocês me entendem. Estou tomando muito cuidado com as coisas que eu vou falar aqui. Então, meio que ele foi sugerido a ele foi instruído, tá? A se afastar mais do dia a dia do CT, tá? Essa questão desse embate com o Hulk e tal, teve mais algumas outras questões também, enfim. Por todo o contexto, ele foi sugerido, tá? Foi sugerido a ele foi instruído por pessoas do clube, dá uma segurada, dá uma afastada, fica um pouquinho off, vai ser melhor pra você, melhor pro clube, né? Acompanha mais de longe e tal. Isso aí foi um dos motivos, tá? E o estopim foi essa confusão com o Hulk aí, entre ele e o Hulk, né? Vocês podem ver que nem na despedida do Hulk no CT ele estava presente, né? Isso já diz muita coisa. Mas beleza. Outra coisa. Então o Rafael Menin está mesmo afastado. Quem manda no clube hoje é o Pedro Daniel. Não caia nesse papo, tá? Não caiam nesse papo. O Rafael Menin tá ali por trás, lá ele, mas ele ainda toma conta, ele ainda delega, ele ainda toma todas as decisões, tudo passa nas mãos do Rafael Menin. Não ache você que o Pedro Daniel tá com a carta branca, com o cheque em branco, a caneta na mão e ele que manda. Não tem nada disso, tá, gente? O Pedro Daniel tá lá no dia a dia.
Ele está representando, ele é a pessoa que personifica, que representa o dono ou os donos, né? Os 2 R's do clube. Mas tudo que o Pedro Daniel faz ou deixa de fazer, o Rafael Menin é consultado. Tá? Então o Rafael Menin sai de cena dos holofotes, mas trabalha nos bastidores. Tá? Não se enganem com isso. E outra coisa, teremos mudanças, já estamos tendo mudanças no clube, né? E essa informação a gente sempre acredita aqui, tá, gente? Veio primeiramente pelo Everton Guimarães, tá? Que o Galo vai ter mudanças aí em todo o seu corpo de futebol, de todas as áreas do clube, base, enfim. Está tendo mesmo e, obviamente, coordenado pelo Pedro Daniel, mas supervisionado pelo Rafael Menin, tá? Então o Galo já contratou um novo diretor de novos produtos, ó, o Galo contrata novo diretor de novos produtos, o Galo anuncia a contratação de Renato Gil para o cargo de diretor de novos produtos com mais de 20 anos de experiência no mercado. Renato é fundador do Arena Hub, iniciativa de inovação do esporte reconhecida mundialmente ligada à transformação digital e ao fortalecimento da conexão entre clubes e torcida. Renato Gil, tá? Novo contratado pelo Galo aí, diretor de novos produtos, e vão ser feitas mais contratações, saídas, né? Tudo coordenado pelo Pedro Daniel, mas supervisionado pelo Rafael Menin. Beleza? Tem episódios marcantes, eliminações decepcionantes, mas vitórias importantes também. Uma rivalidade que tá aí no histórico, não só no histórico recente do atleticano, Vini. E o Botafogo costuma ser pedra no sapato, né? Principalmente em competições de mata-mata, mas agora é uma história diferente. E os 2 times estão coladinhos na tabela de classificação. É um confronto direto, tá tudo muito embolado, mas se o Atlético vence, ele passa o Botafogo. Ô Pedro, tudo bem, tem a despedida do Hulk, eu até acho que ela perdeu um pouco o sentido depois de tudo que aconteceu. Assim, o Atlético vai ser sempre o amor da vida do Hulk, né? O clube de maior identificação, mas já tá com outra, né? Assim, acabou o relacionamento, já foi pra outra, já fez declarações. Então eu espero que ele receba todo o carinho, é merecido, mas a grande festa pro Hulk eu acho que vai ser depois que ele aposentar. E aí o Hulk pode reeditar ali uma parceria com o Keno, com o Paulinho, num jogo assim festivo, depois que ele tiver aposentado. Mas por que eu tô falando isso? Que o fato de ser a despedida do Hulk, isso não pode atrapalhar em nada o foco do jogo. O Atlético tem que concentrar demais nessa partida, já que o Atlético deu um recado de que não tá afim pra Sul-Americana, porque no discurso pode até parecer que, beleza, queremos a Sul-Americana, mas na prática a gente tem visto que é outra história. O Atlético não jogou nada até aqui. Já que você não está afim da Sul-Americana, então mostra atitude no Campeonato Brasileiro. Porque mostrou essa atitude contra o Cruzeiro. Mas é clássico. O clássico ele não serve muito de parâmetro para outros jogos, porque realmente tem uma mobilização que é diferente, é um jogo à parte. Contra o Botafogo, o Atlético precisa de ter essa postura de um time que deseja, um time que está querendo algo e uma situação melhor no campeonato. Porque o que Simões falou de tabela, o Atlético pode tanto despencar quanto subir, é o retrato do Galo na temporada, de oscilação, de um time que ainda não tá pisando em terra firme, sabe? Tá sempre oscilando, é um time que sempre passa aquele sentimento de desconfiança pro torcedor. Então que nessa sequência aí, até a pausa pra Copa do Mundo, o Atlético possa de fato dar uma arrancada. E aí no meio do ano, na janela que o Atlético vai ter, fazer uma correção de rota. O Atlético precisa corrigir algumas rotas, qualificar esse elenco, tirar quem não está afim, para aí sim, quem sabe, pensar em algo melhor e maior pro final da temporada. E mais a gente destaca deste Galo para jogar contra o Botafogo amanhã na Arena, Claudão. Para a despedida do Hulk amanhã, a expectativa é para mais de 30 mil torcedores. A última parcial do Atlético dava mais de 22 mil garantidos. Mas até amanhã, essa é a expectativa de casa cheia, né? De um bom público. Domingão, 4 horas da tarde, é o horário nobre do futebol brasileiro. Vamos lá, Pedro. Não tem 2 jogadores, já são certeza, né? Não vão poder contar o Barba Domingues e o Galo amanhã com o Lianco, que foi expulso no Clássico, e com o Alan Franco, que recebeu o 3º amarelo. Estão suspensos. O Preciado, que estava suspenso na Sul-Americana, está de volta. Fica relacionado. E os outros, Pedro, o Coelho, o Vitor Hugo, que são considerados titulares, né? E o Cissé,
que o torcedor está perguntando sempre, cadê o Cissé? O Cissé sumiu, ele teve aí uma lesão. Eles estão na fase final, já vem trabalhando com bola. O último treino é hoje. Vamos aguardar a evolução deles para saber se vão poder ou não jogar contra o Botafogo. O que é a minha dúvida, Pedro? Se vai com 3 zagueiros mesmo, porque sem o Lianco, ele iria com o Juan, Vitor Hugo, e aí o terceiro zagueiro seria o Alonso, né? Até porque o Ivan Román vem jogando muito pouco agora nos últimos jogos. Ou ele não vai com 3 zagueiros, se ele tiver o Coelho, ele pode ir com Coelho, Minda e Cassierra. Abre 2 jogadores nas pontas, né? O Minda de um lado, o Cassierra do outro, e o Coelho do outro, e o Cassierra centralizado. A questão do Vitor Hugo, se ele não jogar mesmo, pode ser o Tomás Pérez ali junto com o Maicon no meio campo do Atlético. Então, o time não vai fugir muito daquele que vem jogando, que jogou contra o Cruzeiro e que jogou contra o Juventude lá no Uruguai. É um time hoje considerado base desse time, né? Esse Atlético do Barba Domingues, viu? A tendência é a manutenção dos 3 zagueiros, né, Cláudio? Eu acho que isso aí parece que veio pra ficar, né? Eles já foram 2 jogos com esse esquema, né? Isso, com esse esquema de 3 zagueiros. No meio ali, eu acho que é Pérez e Maicon são certezas, né? Aí fica essa dúvida aí se o Vitor Hugo vai jogar ou não. Se o Vitor Hugo não jogar, quem vai ficar no lugar dele? Agora, o Minda e o Cassierra. Eu acho que o Minda precisa de minutos. O jogo foi terça-feira, é domingo, então é um intervalo interessante. E o Minda precisa evoluir fisicamente. E eu acho que o jogo vai ser muito importante nesse processo. E você, Vini? Eu queria ver muito o Atlético com 3 atacantes, 2 pontas, Minda de um lado, Coelho do outro e o Cassierra na referência. Vai depender da situação física do Coelho. Se ele estiver apto, eu jogaria com essa formação, abriria mão de 3 zagueiros para ter o Vitor Hugo também no meio de campo, né? Faz muita falta, apesar do Atlético ter vencido o Cruzeiro com autoridade, sem Vitor Hugo, sem Coelho, mas são titulares, se eles tiverem condições, para mim, retorna ao time. Amanhã, Domingão Esportivo à 1h, logo na sequência, nossa jornada esportiva direto da Arena MRV. Fala galera, finalizando mais um vídeo do canal, agradeço a todos aqui que curtiu o vídeo aí, tá? Que assistiu até aqui, tá? Deixa o like aí no site do vídeo, tá bom? Você que curtiu o vídeo, dá essa moral aí pro canal. Você que tá chegando agora e não conhece o canal, não se inscreveu ainda, fica o convite. Se inscreva no canal, não perca tempo, se inscreva. Esse canal aqui tem notícia todos os dias do Galo, então venha fazer parte aqui da massa nesse canal. Eu já quero agradecer a todos aí pela preferência que estão dando no canal, tá bom? Então não esquece de ativar o sininho de notificação para você não perder nada que sai aqui no canal. E fique à vontade para estar deixando o seu comentário em relação a tudo que foi falado no vídeo. O que vocês acham aí da despedida do Hulk, a partida do Galo contra o Botafogo? O que vocês acham desse duelo, né, que vai ser aí do Galo? O Galo podendo ganhar e subir na tabela, vai ficar uma coisa bonita pro Galo. Deixa aí seu comentário, tamo junto. A participação de vocês é muito importante pro canal, então a gente deseja que vocês aí façam comentário aí no canal, tá? Participem. Mais uma vez, muito obrigado. Ficaremos atentos às notícias. Tamo junto. Forte abraço e até a próxima. Valeu!